Vamos lá, alunos, continuando a nossa aula sobre a América Espanhola, no caso, né, naquela primeira expansão marítima, e agora falando sobre a América Espanhola. Lembra que eu falei para vocês da pirâmide social, chapetones, crioulos e os trabalhadores. Chapetones espanhóis, crioulos filhos desses espanhóis, e depois os trabalhadores, que podia ser indígena, poderia ser um negro, escravo, né, assim, podia ser até mesmo mestiços ali. A América Espanhola, os espanhóis eles estabeleceram um monopólio comercial, assim como foi no Brasil também. Monopólio comercial, como que era? A colônia ela só poderia comercializar com a Espanha. Ah, mas não poderia comercializar com outro país a não ser a Espanha? Não. Era monopólio comercial ou pacto colonial. Só poderia se comercializar com a metrópole. Nesse caso, a metrópole seria a Espanha. Então, os espanhóis estabeleceram um monopólio comercial. Eles vão estabelecer um monopólio comercial, também o latifúndio monocultor, né, aquela grande extensão de terra produzindo um único produto, que seria, no caso, ali o açúcar, né, plantio de cana-de-açúcar e a produção do açúcar. A mineração, no primeiro momento, a mineração foi a principal atividade desenvolvida pelos espanhóis. Primeiro a mineração, posteriormente a monocultura latifundiária. A mineração, né, a retirada do ouro, a retirada da prata, eles descobriram as minas e fizeram, obviamente, os astecas, os nativos, retirarem, vamos dizer assim, esses metais preciosos, irem lá cavar nas minas, né? Eram os astecas que acabavam sendo submetidos e obrigados a fazer isso. Depois você tem as chamadas haciendas. É uma palavra até bonita de se falar, né? Haciendas. Eram as fazendas, que havia uma produção agrícola e a prática também da pecuária. A produção agrícola, como eu falei para vocês, monocultura latifundiária. Em sua maioria, eles plantavam produtos que eram mais tropicais, né? Como, por exemplo, a cana-de-açúcar, a produção açucareira, como é produzida até hoje no Haiti, na República Dominicana, em Cuba. A cana-de-açúcar, produção açucareira. Então, havia produção agrícola e a prática da pecuária, a criação de gado, principalmente gado bovino, mas criava também outros, vamos dizer assim, outros animais. Quando eu falo gado, a palavra gado significa rebanho, pessoal. Não confunda a palavra gado com bovino. Gado bovino, gado equino, gado... Porque todo mundo, quando a gente fala de gado, as pessoas já ligam achando que é vaca, boi, e não é sempre isso. É que no Brasil nós temos, né, vamos dizer, um rebanho de gado bovino muito grande e acaba havendo a associação. Mas nessas haciendas, então, você tinha a monocultura latifundiária, em sua maioria, e a prática da pecuária, né, a criação do gado bovino. A escravidão, que também houve de uma maneira muito forte, né? Primeiro dos indígenas e posteriormente dos negros, né? Que eram, vamos dizer que eram buscados no continente africano e eram negociados, né, em toda a América Espanhola, na maior parte da América Espanhola, na realidade, não em toda. Se você pegar a América Central, você tem, né, mas não é toda a América Central. Você vai, por exemplo, nas Ilhas Espanholas, Haiti, República Dominicana, você tem muitos negros, Cuba, muitos negros. Quando você chega na América Central, ali, na parte continental, já é mais preocupante, né? Preocupante não, já é um número bem menor ali. No México, pouco, né? Você encontra em Guatemala, Honduras, sim, tal, mas México, pouco, né? Assim, um número menor. Mas, então você tinha nessas haciendas a escravidão, né? No primeiro momento a população nativa e depois os negros, porque dava uma grande lucratividade também o comércio negreiro. Havia a encomienda, que era uma exploração da população nativa. A encomenda, existia um encomendeiro, né? Porque a pessoa que precisava de escravos, ele ia lá e encomendava para uma pessoa, preciso de escravos. E essa pessoa ia capturar os nativos e depois vendia para esse, vamos dizer, estancieiro, para esse dono da fazenda ali. Então, a encomenda é quando se literalmente encomendava escravos para uma determinada pessoa que capturava, né, alguns nativos e vendia depois como escravos. Posteriormente isso vai diminuir, se não acabar por completo, porque aí eram trazidos os negros africanos. Mita. A mita já existia no Império Azteca, que é o imposto azteca adaptado à exploração espanhola. Já existia. A mita o que é? É o trabalho compulsório. Quando eu tenho que construir determinada obra que é grandiosa, portentosa, né? Assim, precisava de uma mão de obra muito grande. Naquela época a gente não pode esquecer que não tinha máquinas modernas, né? Assim, então você precisava de uma mão de obra muito grande. É aí que o governo convocava
e as pessoas tinham que trabalhar nessas grandes obras. Outra coisa também era a cobrança de impostos também. O governo cobrava, né, no caso ali, Azteca cobrava impostos também. Então a MITA, Imposto Azteca, adaptado à exploração espanhola. Então tá aí, nós falamos um pouquinho sobre a colonização, né, na realidade a expansão marítima espanhola, a colonização na América. Então você tem os espanhóis entrando em contato com maias, astecas, incas, dominando esse povo de uma maneira muito forte, explorando, promovendo o genocídio muito forte. A colonização, né, ela vem de uma maneira muito drástica, dolorida pra caramba, né, assim. Então por isso esse grande, né, o genocídio praticado, esse número de mortes muito alto. A colonização inglesa, os ingleses, eles ficaram mais restritos ao norte. Teve a Guiana inglesa também aqui na América do Sul, né? Você tem Guiana, Suriname, e a Guiana francesa, Suriname e Guiana. A Guiana era antes Guiana inglesa, você tinha a Guiana francesa, holandesa e inglesa. A francesa continua sendo ali de domínio francês, Suriname, que era a Guiana holandesa, se torna independente, e a Guiana, que seria a Guiana inglesa, ela também hoje é independente. Mas a maior parte da, vamos dizer assim, quando vem os ingleses, quando vem na realidade não só ingleses, escoceses, irlandeses, quando eles vêm para a América, eles vão se fixar mais na América do Norte. São eles que vão estabelecer as 13 colônias. Você tem, como eu falei para vocês, só a Guiana inglesa aqui mais ao sul. No norte, as 13 colônias. Esses colonizadores, eles vinham para se fixar. Eles vinham realmente para ficar. Não aquela coisa, vou obter lucro rápido e vou voltar para minha terra. Não. Eles vinham para se fixar. Por quê? Eu até já comentei com vocês. Questões religiosas. Eles estavam fugindo, eles eram protestantes, estavam fugindo de perseguições religiosas. Os católicos estavam perseguindo os protestantes na Europa. Então, quando eles vinham para cá, para a América, eles sabiam que eles poderiam exercer sua religiosidade tranquilamente. Por quê? Porque naquela época, vamos dizer assim, as autoridades não eram tão fortes assim. Então, ele sabia que ele poderia usufruir da sua religião tranquilamente aqui na América, na religião protestante nesse caso. Lá na Europa, não. Se descobrissem, ele já estava pego, né? Então, tá lá, fixação devido a questões religiosas, acesso à terra. Por quê? Como a burguesia ela tinha surgido e ela cresceu demais, a burguesia comprou muitas terras, os burgueses acabavam expulsando os camponeses do campo. Os camponeses, alguns deles vieram para o Brasil para tentar, vamos dizer aqui, vieram para a América, né, assim, e eles foram para a América do Norte, nesse caso aqui da colônia inglesa, eles foram para a América do Norte para o quê? Para conseguir terras, acesso à terra, porque se os burgueses compraram as terras, o camponês não tinha acesso à terra, era quase impossível. Então ele migrando para a América, no caso da América do Norte, ele teria acesso à terra porque terra tinha abundância. Então, fugindo de perseguições religiosas, para ter acesso à terra, ter uma propriedade, e também foi para a América do Norte por causa do clima. Se você pegar a América do Sul e a América Central, a temperatura é muito mais alta do que na América do Norte, principalmente aquela que corresponde ao Canadá. Então, um clima que ele era um clima mais ameno, né, vamos dizer assim, muito parecido com o da Grã-Bretanha, dos ingleses, escoceses, irlandeses, muito parecido, um clima mais ameno, uma temperatura mais baixa. Por isso que eles resolveram ir para a América do Norte. Ocorreram mais ao sul desenvolvimento de colônias de exploração. Então, na América do Norte, você teve, vamos dizer, duas formas de colonização. A colônia de povoamento, que é mais ao norte, que as pessoas foram para se fixar. Eu não vou querer sair mais daqui. Eles consideraram a terra deles mesmo. Vinham da Europa, mas se fixaram ali, porque estavam fugindo de perseguições religiosas, queriam acesso à terra e não tinham. Então, você tem dois tipos de colônias que são desenvolvidas na América do Norte. A colônia de exploração e a colônia de povoamento. De povoamento mais ao norte, como eu acabei de dizer para vocês. A de povoamento, eles não queriam enriquecer e voltar rápido para a sua terra natal. Não, eles eram para se fixar mesmo e se desenvolver aqui. Então, colônias de povoamento eram geralmente protestantes. E mais ao sul dos Estados Unidos, você teve a colônia de exploração, onde eles plantavam o algodão e a mão de obra escrava.
principalmente a mão de obra escrava. Então tá lá, você tem, né, ocorreram ao sul desenvolvimento de colônias de exploração, plantio do algodão. Depois você tem o estabelecimento das 13 colônias, que praticavam um comércio triangular. As 13 colônias praticavam um comércio triangular. O que faziam? Eles produziam, por exemplo, essa questão das 13 colônias. Eles, por vezes, eles desenvolveram muitos artesanatos também, né? Eles eram artesãos também. É ali que vai ser a base até da industrialização dos Estados Unidos. Mas essas pessoas, esses europeus que foram para a América do Norte, que vão se estabelecer nos Estados Unidos, que hoje é Estados Unidos e Canadá, eles começaram também a fazer um comércio. O que eles faziam? Eles pegavam alguns produtos que eles produziam, levavam até a América, a região da América Central, onde se produzia o açúcar, e aí eles pegavam o melaço. Então, saía das 13 colônias, ia até a América Central, pegava o melaço e levava esse melaço para a África. Lá na África, o melaço era trocado por escravos. Então, na África, esse melaço era trocado por escravos. Mas por que os africanos queriam melaço? Eles queriam melaço para a produção do rum. Eles produziam rum. Esse é o comércio triangular. Por quê? Olha lá, o que eles faziam? Aliás, eu coloquei até uma gravura aqui para vocês. Olha lá. Então, o que eles faziam? Ó, eles saíam daqui, né, os colonos das 13 colônias, vinham até a América Central aqui no caso Cuba, tal, pegavam melaço, levavam para o continente africano. Levavam no continente africano, trocavam por escravos e depois traziam aqui, né, para os Estados Unidos. Há um triângulo formado. E você ainda tinha o outro, né, triângulo que acabava sendo feito. Olha lá, produtos manufaturados que vinham da Grã-Bretanha e acabavam sendo comercializados com a África, né? Então você tinha um vasto ali, vamos dizer, comércio triangular. Então, você tem as 13 colônias se estabelecendo e também se estabelecendo também um comércio triangular. América do Norte, América Central, continente africano e América. Você ainda tinha Europa, no continente América do Norte e por vezes até mesmo América Central e de novo Europa, né? Assim, se estabeleceram o self-government, o autogoverno. As 13 colônias, elas eram autônomas. O rei da Inglaterra mas ele era dono dessas terras, supostamente o era, mas ele não metia o bedelho, porque a Inglaterra tinha um número muito grande de colônias. Como a Inglaterra tinha um número muito grande de colônias, a Inglaterra acabava não esquentando muito a cabeça com a América do Norte. Por isso que se estabeleceram as 13 colônias, e essas 13 colônias elas tinham uma autonomia muito grande. Elas acabavam praticando, né, o que chamava-se na época self-government, o autogoverno. Então elas eram muito autônomas. Esse vai ser, vamos dizer assim, o embrião da independência dos Estados Unidos. Por quê? Porque depois teve uma guerra, isso lá na frente, tá, pessoal? Guerra dos 7 anos, já no século XVIII, 1756, 1763, os ingleses contra os franceses, para ver quem teria a posse da América do Norte. E os ingleses venceram, só que depois começaram a cobrar muitos impostos, né, dos colonos americanos. Os colonos americanos não gostaram e aí eles declararam independência em relação à Inglaterra. A independência dos Estados Unidos ela ocorre no dia 4 de julho de 1776, porém o reconhecimento de sua independência só chega em 1783. Então você tem, nessas 13 colônias, elas eram muito autônomas, né? Elas tinham uma autonomia muito grande. No próximo bloco a gente fala um pouquinho mais a respeito disso.